E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, análise rápida aqui, abrindo as análises aqui no canal do primeiro TRI de 2021 sobre a VEG, né? Uma das queridinhas aí da bolsa. Antes, aquele aviso, o conteúdo tem cara de 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. O investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada antes de investir. Então, falando rápido da VEG, para quem não conhece, o ticker VEG3, ela tem 60 anos de fundação, 39 anos de listagem na bolsa. O escriturador dela é o Bradesco. Ela tem ali como setor, né, motores e compressores, é uma industrial, uma empresa industrial. Característica, é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente com soluções de máquinas elétricas, automações e tintas. Ela representa ali 2,56% do Ibovespa, está no segmento de listagem do novo mercado. Para quem não viu o vídeo sobre a importância de empresas do novo mercado, clica aqui no card. Tem 100% de tag along e 35,4% de free float. Sócios majoritários dela, né, começa ali com WPA com 50% das ONs, 0,5 de maio participações com 2% e a Cicla com 2% também. A avaliação dos funcionários dela, da Classdoor, é de 4,2 de 5, uma excelente nota, né? Comenta aqui embaixo para mim o que você acha da VEG, o que você achou do desdobramento dela que rolou hoje, no dia 28, e o que você está achando aí da empresa, o que você acha? Veio um bom resultado ou não veio? Bora lá que a análise é rápida, já deixa seu like aí no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então bora lá, trabalhadores, aqui para o resultado da VEG, né? O primeiro TRI de 2021 aqui, basicamente, sem novidades, né? Mais um resultado excelente aí da VEG. Então ela traz aqui uma receita operacional líquida de 5 bilhões de reais aproximadamente no primeiro TRI de 2021, sendo 36,7% superior ao primeiro TRI de 2020 e 3,8% superior ao 4 TRI de 2020, né, o trimestre anterior. O EBITDA dela aí chegou na casa de 1 bilhão de reais, 64,2% superior ao primeiro TRI de 2020, 3,7% versus o último TRI de 2020 aí, anterior dela. A margem EBITDA fechou de 20%, foi 3,3 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2021 e 0,1 percentuais menor do que o anterior. Eu vou mostrar para vocês ali na tabela, fica até um pouquinho mais fácil. E aí um retorno aqui sobre o capital investido, um ROIC, né? Atingiu aí 28,2% no primeiro TRI de 2021, um baita retorno sobre o capital investido. Teve um crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI ali de 2020. Basicamente, a mensagem da administração, como aqui é uma análise rápida, né, vou passar por cima. Então, mais um trimestre, eles mantiveram a sequência aí de um bom desempenho. Mercado interno foi positivo, níveis elevados de receita, com o ciclo curto aqui, os itens de ciclo curto deles, que são basicamente focados ali nas áreas de equipamentos eletroeletrônicos, industriais e motores comerciais e appliance. Foi muito motivado pela recuperação da atividade da economia no segundo semestre, ali iniciado no segundo semestre. Ele está dizendo ali que no segundo semestre de 2020 deu uma retomada da economia e isso puxou e manteve, né, o bom desempenho deles no mercado interno. Do ciclo longo, eles também tiveram aí uma boa performance, muito fruto dos contratos que eles já tinham feito dos trimestres anteriores. Então estão surfando ainda a onda de contratos anteriores. E o destaque deles ali é na área de transmissão e distribuição, TID, e automação industrial. Já trazendo a melhoria da demanda do mercado externo, focado aqui no ciclo curto, né? Então eles trazem ali que tiveram um crescimento de acordo com os negócios em moedas locais. Então isso é bom também, eles cresceram não só por conta da variação do dólar, mas eles cresceram na moeda local também, comparado com o mesmo período do ano passado, então versus o primeiro TRI de 2020, e muito puxado ali pelos equipamentos eletroeletrônicos industriais na China e motores comerciais em appliance nas Américas. Então, ele veio forte ali, aproveitando toda essa retomada também global. Ele traz aqui um crescimento de receita, muito focado na melhoria de margens operacionais, com ganhos de escala e eficiência na alocação de capital. Então, ele traz que ele teve uma melhor margem operacional aí, porque eles fizeram a maneira correta de investimentos, né? Já vou trazer aqui para vocês, mas lá em cima o ROIC já mostrou, né? 28%, baita ROIC, né? A agilidade aqui nos ajustes operacionais foi um ponto fundamental para a redução de custos ali, não deixar, na verdade, os custos subir bastante, né? Porque pensa, eles tomaram todos os protocolos, devidos cuidados para não impactar a produção deles, então ter o mínimo possível de rebaixas ali de pessoas com problemas relacionados à pandemia e também com a parte de geração de custos maiores aí por conta de matéria-prima relacionada ao dólar. Vou mostrar aqui para vocês que eles controlaram super bem isso. Então, os principais números do trimestre aqui que ele traz, né? O ROIC aqui dele, né, o retorno sobre o capital investido foi de 28,2%, subindo aí 7,5 pontos versus o primeiro TRI de 2020. A receita operacional líquida dele fechou na casa de 5 bilhões de reais, um crescimento aí de 36,7 bilhões versus
o mesmo período do ano de 2020. A gente vê que está em linha bem um crescimento tanto no mercado interno quanto no externo, né? Ali em 38,4%, 35%, eles cresceram mais ou menos em linha. E um crescimento no mercado externo em dólar de 10,3%, um baita crescimento aí de 2 dígitos dentro da moeda forte que seria o dólar. O lucro líquido dele fechou com 764 milhões de reais, com 73,7% de aumento versus o primeiro tri de 2020, então quase dobrou ali de um ano para outro. Quando a gente olha a margem líquida dele, fechou em 15,1 versus o ano de 2020, não, o primeiro tri de 2020, 3,3 pontos acima. Um baita resultado aí de margem líquida, melhorou a margem dele. E fechou com o EBITDA aí na casa de 1 bilhão de reais, um crescimento de 64% versus o primeiro tri de 2020. Então, um excelente resultado da WEG e acho que não surpreendeu tanto, né? Surpreende, os números são bem fortes, porém não surpreendeu, viu um resultado positivo, né? Quando a gente olha a receita operacional líquida aqui, então ele teve um crescimento de 36,7% no primeiro tri de 2020. A gente pode ver que está bem dividido aqui, tanto o mercado interno quanto o externo, meio a meio praticamente ali, né? Um pouquinho mais ainda no mercado externo do que no interno. Quando a gente olha aqui a receita operacional líquida no mercado externo, né? Basicamente ele traz aqui que se a gente olhar a receita do mercado externo em reais, foi positivamente impactada pela variação do dólar, porque no primeiro tri de 2020 era 4,48, no primeiro tri de 2021 foi 5,49, então 22,6%, olhando em reais. Porém, um ponto bem interessante que ele traz aqui é que a receita líquida do mercado externo teve um crescimento de 8,1% no primeiro tri, olhando a própria moeda, né, dentro da moeda local. Então quer dizer que eles ganharam aí fatia de mercado, né, e cresceram no mercado externo com a receita líquida. Então, muito importante isso. Traz um outro ponto importante que seria os ajustes por aquisições e consolidação. Se ele fizesse a receita consolidada de todas as aquisições recentes aqui que ele traz, né, das empresas que ele colocou para dentro, ele teria ali mostrando no trimestre um crescimento de 36,2 sobre o primeiro tri de 2020. Então, um crescimento maior ainda, né? Impressionante é o resultado dela, fez excelentes aquisições e consolidações e trouxe um resultado melhor ainda. Olhando aqui rapidão o desempenho por área de negócios, os equipamentos eletroeletrônicos industriais dele representa ali da receita operacional líquida quase 50%, e ela teve um crescimento versus o primeiro tri de 2020 aí no mercado interno de 50% e no mercado externo de 24% aproximadamente. Quando a gente olha a geração de transmissão e distribuição de energia, o GTD, representa ali 34,1% da receita operacional líquida e teve um crescimento de 24% versus o primeiro tri de 2020 e 43% aproximadamente versus o mercado externo, né? Então ele traz aqui um crescimento muito expressivo quando a gente olha versus o primeiro tri de 2020. Então a empresa vem forte aí com crescimento, né? Nada mais do que retorno do próprio investimento dela e a tratativa de redução de custos e melhorias de oportunidades aí. Os motores comerciais e appliance, né, dela representa 11,6% do retorno operacional líquido. E aqui ela traz, né, sobre o mercado interno ela cresceu 65%, 64,6% ali versus o primeiro tri de 2020 e no mercado externo quase dobrou, 93,8%. Isso muito puxado pelo que? O aumento da participação deles no mercado nos países. Então é bem importante isso. Eles cresceram ali, ganharam participação de mercado e praticamente dobrou ali a receita operacional líquida dele no mercado externo. Quando a gente olha aqui tintas e vernizes, né, é um percentual menor ali, 4,6% da receita operacional líquida. Ele cresceu versus o primeiro tri de 2020 também. E no mercado externo ele praticamente dobrou também, apesar de ser pouco aqui, né, pensando dentro do total da receita operacional líquida ali, no caso de 24 milhões. Porém, isso foi muito puxado aí pela fábrica nova do México, né? Então eles iniciaram as operações ali no México da nova fábrica de tintas no final de 2020. Então, só de iniciar ali ele já trouxe um resultado impressionante versus o primeiro tri de 2020. A gente olha os custos dos produtos vendidos dele, né? O CPV, para quem não está acompanhando aí, volta aqui, eu coloquei ali uma playlist sobre como analisar a parte de quantitativa das empresas, né? Fundamentalista, uma análise de DRE, balanço patrimonial, vou fazer de fluxo de caixa também, a gente já está ali no episódio 3. Amanhã sai o episódio 4 aí. Então vem acompanhando que eu já falei do CPV e aí você vai aprender a olhar linha a linha da DRE, depois balanço patrimonial e fluxo de caixa. Aqui no final eu trago para vocês a DRE, que a gente acaba olhando ali para ver o lucro líquido da empresa. Então o custo de produtos vendidos, né, o CPV e a margem bruta dele, dá para a gente ver aqui que a receita operacional líquida dele versus o ano primeiro tri de 2020, né, então versus o ano passado, ele cresceu 36,7% e o custo de produto vendido cresceu somente 32%. Então ele teve um ganho aqui, porque ele cresceu mais a receita do que o custo de produto vendido. Porém, quando a gente olha versus o quarto tri de 2020, a gente vê que ele cresceu 3,8% a receita
e 5% custo de produto vendido. Então ele teve um custo maior aí sobre a receita que ele adquiriu do último trimestre para esse trimestre. Porém, nada que impacte muito, né? A margem bruta dele saiu de 32,6 para 31,9, excelente. E ela cresceu ainda versus o primeiro tri de 2020, né? Que a gente compara ali versus o mesmo trimestre de 2020. Então ela cresceu a margem bruta dele, que é excelente. E aqui ele traz aquele ponto que eu já comentei anteriormente, né? Os ajustes operacionais que eles fizeram, os esforços ali em redução de custo, melhoria de processo, trouxeram, né, ganhos de produtividade, especialmente ainda nas operações do exterior deles, que foi fator decisivo aí, porque apesar do impacto da variação do dólar fazendo o aumento, né, principalmente das matérias-primas utilizadas nos produtos deles, eles conseguiram manter um custo de produto vendido ali, um CPV, quase em linha com o anterior, né? E aí a gente olhando ainda versus o primeiro tri de 2020, eles melhoraram o CPV. Então eles mandaram super bem aí do primeiro tri de 2020 versus o primeiro tri de 2021, onde ali a matéria-prima a gente vê que cresceu, né? Praticamente aí 6, quase 7%, e eles conseguiram controlar nas demais despesas aqui diminuindo, tanto a parte de pessoal, a parte de outros e a parte de depreciação. Então foi um excelente trabalho aí da gestão, a gente consegue ver aí que eles estão fazendo um controle bem forte em cima dos custos. As despesas de vendas gerais administrativas, né, o VGEA, eu também trago ali na análise da DRE e tudo mais para vocês. Então ela traz aqui, né, que teve um aumento de 20,7% versus o primeiro tri de 2020 e um aumento de 3,4% versus o quarto tri de 2020. Mas quando a gente olha versus a receita operacional líquida dele, a gente vê que ela caiu 1,6 pontos percentuais no primeiro tri de 2020 e 0,1 pontos menor aí também versus o quarto tri de 2020. Ou seja, em relação à receita que ele trouxe, a despesas de vendas gerais e administrativas teve uma queda relacionada à receita. Então, excelente trabalho também nessa linha que eles trazem aqui para nós. E o EBITDA e a margem EBITDA aqui, né, com um trimestre em evolução, eles fizeram todo o trabalho ali de racionalização de custos e despesas, que já foi descrito aqui em cima, que eu comentei com vocês anteriormente. Isso trouxe o quê, né? Uma melhoria da ocupação da fábrica, então eles melhoraram a eficiência, e em conjunto disso, uma melhora na margem de algumas operações importantes no exterior, o que traz um resultado melhor para eles no geral. Olhando então aqui o resultado líquido dele, né, no primeiro tri de 2021, ficou na casa de 764 milhões de reais, um crescimento de 73,7% em relação ao primeiro tri de 2020 e 3% versus o tri anterior. Uma margem líquida ali de 3,3 pontos percentuais acima no primeiro tri de 2020 e 0,1 inferior ao 4 tri de 2020. Então, praticamente ele andou em linha em relação ao último tri e ainda cresceu 3,3 pontos em relação ao primeiro tri de 2020. Um baita resultado. Fluxo de caixa dele. Basicamente, aqui ele traz que ele diminuiu o fluxo de caixa dele, né, de dezembro de 2020 de 3,8 bilhões de reais para 3,3, muito impactado pela parte de financiamento, e aqui dentro o maior impacto foi dos dividendos e juros sobre capital próprio, né, que somou ali 859 milhões. Então, se a gente tirasse esses 859 milhões, o resultado operacional dele cobriria todas as outras variáveis aqui dentro, junto com a variação cambial, e aí ele teria um caixa superior, porém, ele teve ali a distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, mas um caixa extremamente controlado, né? Um caixa de 3,3 bilhões, 3,4 bilhões ali em março de 2021. E ele traz ainda, esse caixa é só o ativo circulante dele. Eu vou trazer para vocês no episódio do balanço patrimonial para explicar direitinho o ativo circulante, ativo não circulante. E aí, adicionalmente, ele tem ali em aplicações financeiras sem liquidez imediata de 1,1 bilhões de reais. Então, além disso, desses 3,3, ele ainda tem 1,1 de aplicações financeiras sem liquidez imediata. Então, a empresa está extremamente controlada, a caixa e as dívidas dela, né? Eu vou mostrar já já a dívida dela. O retorno sobre o capital investido, né, o ROIC dele do primeiro tri de 2021, somando aí acumulado dos últimos 12 meses, teve uma evolução de 7,5 pontos percentuais versus o primeiro tri de 2020, batendo 28,2, que é excelente, né? Então aqui embaixo a gente consegue ver ó, os investimentos, né, o CAPEX do primeiro tri de 2021, ficou na casa ali de 132 milhões, muito focado na modernização e expansão da capacidade produtiva, máquinas, equipamentos e licença de uso de software, sendo 57% destinado a produtivas do Brasil, né, as unidades do Brasil, e 43% às unidades do exterior. Olhando endividamento, eu vou passar bem rápido aqui, porque quando a gente olha, né, o caixa líquido dele, então, ele olhando tudo que ele tem de caixa, menos toda a parte que ele tem de dívida, ele ainda sobra um caixa líquido ali de 2,7 bilhões de reais versus um caixa líquido que era de 3,3 em dezembro, porém extremamente controlado, então é como se a empresa não tivesse dívida, que se ela quisesse quitar hoje, ela quitava tanto de curto prazo quanto de longo prazo, bem tranquilo.
Quando a gente olha dividendos e juros sobre capital próprio, só passando aqui, eles tiveram reunião em 23 de março, aí eles aprovaram ali distribuição, um valor total de 71 milhões, previsto aí para 11 de agosto de 2021. Então, bem tranquilo também, é uma empresa de crescimento, ela não é tão focada em dividendos e juros sobre capital próprio, que para mim é extremamente importante, né? A gente não tem que ficar olhando ali, vou pegar a empresa que mais paga dividendo, mais paga juros sobre capital próprio, porque você pensa, se a empresa consegue pegar esse capital, reinvestir com o ROIC ali na casa de 28%, ela vai fazer provavelmente muito melhor do que a gente vai fazer ali com reinvestimento, né? Então, melhor deixar ela reinvestindo, crescendo, trazendo maiores lucros aí, maior receita, para lá na frente, quando não tiver mais para onde expandir, ela começar a distribuir aí dividendos de juros sobre capital próprio bem forte. Então, para finalizar aqui com vocês, né, a demonstração de resultados consolidados do trimestre, quando a gente olha a receita operacional líquida dela, veio ali na casa de 5 bilhões de reais, um crescimento aí de 3,8 versus o quarto TRI de 2020 e 36,7 versus o primeiro TRI de 2020. Quando a gente olha o lucro bruto, é o que sobrou depois de toda a parte operacional dela ali, né? Já expliquei para vocês como funciona. Ela ficou com 1,6 bilhões de reais, um crescimento de 47,6% versus o mesmo TRI do ano de 2020. O lucro antes do imposto, ela fechou ali com 903 milhões de reais, um crescimento aí de 74,4% frente ao mesmo TRI no ano de 2020, e um lucro líquido do exercício ali terminando com 764 milhões de reais somente nesse TRI, um crescimento de 73,7%. Então, quase que dobrou ali, vamos dizer assim, né? Ainda faltou uns 20 e poucos por cento ali, 26, 27%, mas veio um crescimento bem expressivo, né? O EBITDA dela fechou na casa de 1 bilhão de reais, aí com crescimento de 64,2%. Então, na minha opinião, VEG continua sendo aí uma excelente empresa, não é nenhuma recomendação de compra nem nada, porém, a empresa trouxe um excelente resultado, de novo, né? E ainda hoje ela iniciou aí o desdobramento dela. Então, para quem não viu também, eu estou deixando aqui no card o vídeo de desdobramento que eu fiz há meses atrás, lá em março, quando ela falou que ia ter a reunião, foi aprovada ontem e o desdobramento foi feito hoje. Então, para quem não entende o que é o desdobramento, como funciona, basicamente ela desdobrou ali de uma ação para duas. Então, se você tinha 100 ações da VEG, você vai ter 200 ações pelo mesmo custo que você teve anteriormente. Ela não mudou nada disso, só aumenta a liquidez. E aí entra nesse vídeo aí também, tira todas as suas dúvidas. Comenta aqui embaixo se você é acionista ou não da VEG, o que você achou do resultado dela, o que você achou também do desdobramento. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui todas as semanas no canal e vou trazer as análises agora rápidas do primeiro TRI para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.